nós estamos de volta com o Via Justiça, que debate hoje o controle da lei sobre a internet. Nossos convidados são o advogado Luiz Felipe da Silva Freire, vice-presidente da Comissão de Informática do AB de Minas Gerais, e o juiz José do Carmo Veiga de Oliveira, que é da Corregedoria do TRE de Minas Gerais. Doutor José do Carmo, a promotora lembrou aqui que 85% dos casos, né, na justiça tem o Orkut como vilão, né? E quais são os principais tipos de crimes, né, praticados pela internet aos quais o senhor tem tido acesso? São crimes de opinião? Que tipo de coisa tem aparecido mais? Via de regra, crimes de opinião. E alguns desses, como é que eu diria, desses sites de relacionamento, uma dessas páginas, são às vezes transformadas, rouba-se aquele conteúdo, e então muda o conteúdo. Os famosos hackers. E então fazem o quê? Denigram a imagem da pessoa. Então isso causa danos, porque é um acesso imenso de informações. E milhares, milhões de pessoas têm acesso a esses sites. Então expõe imensamente a vida das pessoas. Um exemplo disso, por exemplo, você teria um exemplo disso? Excluídos os casos concretos que nós não podemos dizer, a transformação, por exemplo, de uma pessoa em homossexual. Sim. Pega a página da pessoa e transforma numa página como se ela fosse homossexual. Isso causa danos horríveis, né? Não se tem ideia da extensão desses danos. Porque, a princípio, você identificar esse fato concretamente é uma coisa. Agora, o que é que isso pode decorrer no efeito cascata em rede mundial? Nós não temos ainda, acredito que até mesmo pela nossa pequenez de imaginação, nossa finitude, nós não podemos estabelecer o alcance desses danos. Doutor Luiz Felipe, a gente tem ficado a ideia de que a internet seria apenas um ambiente, né, que a essência do crime é a mesma em qualquer outra coisa, mas há coisas que só podem ser feitas se não houvesse internet, o crime não seria praticado. Você não tem essa impressão? Com certeza. Se não houvesse, não seria praticado, mas a gente não pode, por isso, impedir os cidadãos de usar a internet, né? É um meio que veio para facilitar, né? Porém, tem essas desvantagens. Por exemplo, uma atitude dessa, como foi falado aqui, de criar um perfil falso de um hacker, são diversos crimes que estão ali. É crime contra a honra, falsidade ideológica e por aí vai. São apologias às drogas, pedofilia. O Orkut ele tem senha, então criam-se comunidades para divulgar fotos e etc., divulgar sites que fazem apologia também a esses crimes. Então são diversas coisas, por isso que a atitude do Google em liberar o acesso ao Ministério Público é muito louvável, mas isso continua ainda sendo extremamente necessário a quebra de sigilo, porque uma pessoa que tem a honra ofendida no Orkut, como que ela vai encontrar casos que eu já encontrei? Você vai pedir a quebra do sigilo, o Google vai fornecer o IP, o horário, a gente vai quebrar o sigilo do provedor depois, o provedor vai fornecer quem naquele IP, naquele horário, conectou em qual computador, vai fornecer o nome de usuário. Quer dizer, tecnologicamente é perfeitamente possível. Perfeitamente. E isso é importante a população saber, que é muito fácil localizar. Claro que você tem que ter um fundamento, o juiz não vai quebrar o sigilo por qualquer coisa, mas a partir do momento que existe o crime, é perfeitamente e fácil encontrar a origem, quem quer que seja. No caso dos crimes econômicos, na esfera econômica, contra contas bancárias, etc., essa questão está bem encaminhada, bem resolvida da parte dos bancos e dos usuários? Está muito bem encaminhada, Existem até empresas que estão hoje prestando serviço de transferências bancárias e etc., como é o caso do PagSeguro, e da Moip, que é uma empresa que vem crescendo muito recentemente. São empresas que vêm justamente respeitando toda a legislação financeira do Brasil, respeitando a Comissão de Valores Imobiliários, etc. São empresas que vêm atuando mais ou menos um serviço de transferência de bens e valores. Elas fazem a intermediação de uma compra. Então você compra um produto, a empresa guarda o dinheiro e só libera o produto para outra empresa quando o comprador recebeu o produto. Perfeito. Então garante a negociação, e é o caso do Mercado Pago também, que é o Mercado Livre, é uma empresa que foi criada.
Doutor Zé do Carmo, para fechar a nossa conversa, regramento, algum tipo de controle não são incompatíveis com a liberdade da internet, não é isso? Definitivamente. Toda conduta humana, ela tem que ser responsabilizada. E, evidentemente, quando a coisa toma um caráter amplo, ela exige a intervenção do Estado. Um exemplo muito comum, muito simples disso, que nós experimentamos recentemente no referendo de 2006, se não me engano, a questão do desarmamento. A quem interessa a produção, a venda de armas? Aos produtores. A quem interessa o uso de armas? Evidentemente que essa foi uma questão debatida em nível nacional e exatamente em virtude do quê? Do mal que as armas causam ao nosso país. A internet é um instrumento utilizado amplamente, mundialmente. Só que foi concebido... Valiosíssimo, sem dúvida nenhuma. Mas foi concebido para o bem. E, no entanto, a despeito disso, está sendo desvirtuado e utilizado em situações absolutamente condenáveis. Doutor Luiz Felipe, algum tipo de regramento é indispensável? Com certeza. Com certeza. Já temos algumas. O governo brasileiro criou o Comitê Gestor da Internet pelo decreto 4829 de 2003, que regulamenta todos os registros de internet no site, qualquer site brasileiro, ou seja, .com.br ao finalzinho. Então a gente já começamos a legislar nesse sentido, já temos um parâmetro para prosseguir, mas com certeza precisamos de maior regulamentação. Doutor Luiz Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui no Via Justiça. É um prazer. Doutor Zé do Carmo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Estamos às ordens. Obrigado. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 3079-3453 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.